Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, como vocês já me conhecem, isso mesmo. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 70. Como objeto de conhecimento, nós vamos tratar da reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. Como detalhamento um pouquinho mais extenso, nós temos os gêneros que podem ser trabalhados: romances infanto-juvenis, contos populares, toadas, lendas amazônicas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, contos de terror, narrativas de enigma, atenção aí para a palavrinha destacada, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa como sonetos e cordéis, videopoemas, poemas visuais, dentre outros. Muito bem, então vocês viram aí que o nosso termo destacado então para este detalhamento é mito. Muito bem, nós vamos falar então de mitos, de mitologia. Vem comigo aprender mais um pouquinho. Muito bem, nós vamos falar hoje então do que é mito, certo? Precisamos saber aí o que é um mito e já vou adiantar para vocês. Esqueçam essa história de que mito é mentira, né? Muitas vezes a gente costuma aí ouvir, né? É mito ou verdade? E trazendo o mito como um sinônimo da palavra mentira. Esqueçam essa ideia, mito não é mentira, tá bom? O que é um mito? A palavra mito ela vem do grego mitos e significa fala, narração, concepção. Então, os mitos eles também fazem parte, né, de gêneros orais, são gêneros orais e podem ser gêneros escritos também. Tá? Então, ele vem da fala, vem da narração, vem da concepção de algo. Tá? Então, para a gente começar então a falar de mitos, tenham aí em mente esse conceito, tá? A palavra mito, então, significa fala, narração e concepção. Continuando, na atualidade, é mais compreensível a origem de determinadas coisas, como, por exemplo, a criação do universo por meio da teoria do Big Bang, até a evolução humana, né? Então, o mito ele vai explicar aí algumas coisas, né? A partir de uma história, de uma narrativa, como nós vimos, de uma fala ali, de uma concepção, o mito ele traz aí então a narrativa da criação do universo com a teoria do Big Bang que eu acabei de citar para vocês aí. Nós temos então aí que são inúmeras, né, as informações que estão à disposição ainda mais na era da tecnologia. Mas nos primórdios não havia tanta informação assim. Hoje nós somos bombardeados de informações, né? E antigamente nós não tínhamos toda essa informação tão fácil, né? As pessoas viviam sem saber o que havia antes e com pouca visão do que haveria depois. É nesta situação que surgem os mitos. Então, olha só, né? Como é que as pessoas viviam? Não sabiam o que tinha antes, né? E tão pouco o que viria depois. Os mitos vão surgir por essa necessidade, né? De trazer aí informações de algumas situações que surgiram antes e depois aí da nossa humanidade, ok? Ao longo da história, então, da humanidade, nós encontramos a necessidade de explicar o que nós fazemos aqui, né, na nossa Terra. Como chegamos e o que está acontecendo ao nosso redor. Então, tudo isso aí, os mitos, eles conseguem explicar. Gente, eu quero trazer para vocês, lógico que o mito ele tem várias vertentes, filosóficas, sociológicas, mas eu quero trazer para vocês aqui a questão da interpretação do mito enquanto gênero textual, gênero oral, tá bom? Dentro da nossa literatura, perfeito? Continuando. Os povos antigos explicavam o que acontecia em termos ambientais, o que estava certo e o que estava errado, por meio de mitos e lendas. É isso mesmo, né? Então, para justificar ali um acontecimento ambiental, né? De repente uma queda de um barranco, o surgimento de algo, né? De uma vegetação ou de um animal, era explicado então por meio dos mitos e das lendas que nós, inclusive, trabalhamos em outra aula, né? A questão das lendas aí. Então, a questão
questões ambientais, né, algo que estava certo, algo que estava errado, a mitologia ela sempre explicava, ok? A intenção do mito, então, é, basicamente, tentar explicar através de narrativas os mistérios que envolvem os humanos e todo o universo em volta. O mito é um relato oral que, com o passar dos anos, faz variar os detalhes porque são transmitidos de geração em geração. Assim como as lendas, os mitos eles também partem da oralidade e são transmitidos de geração em geração. E aí, né, é aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Cada um que vai contar de uma forma, mantém-se a base, mas vai ali colocando outros detalhes, né? Transmitindo ali de geração para geração, mas com outros detalhes. E aí, com o desenvolvimento da escrita nas sociedades, o mito ele foi se adaptando em termos literários, que é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Por isso, a variedade em suas versões e nuances. Né? A gente vai ter aí várias nuances, várias versões sobre um determinado mito, porque ele vai se transformar, vai se adaptar aí nos termos literários. Perfeito? Os mitos, então, eles dividem-se, né? Em que, professor? Cosmogônicos são palavrinhas um pouco complicadas, mas não se preocupem. Até o final da aula vocês vão estar familiarizados, tá? Mitos cosmogônicos ou mito de criação do mundo, tá? Mitos etiológicos são mitos de origem, que é algo que surgiu. E mitos escatológicos, né? Ou nós podemos chamar também os mitos de fim do mundo, tá? Então, os cosmogônicos, né? Cada etnia ou cada povo tem aí uma história para contar, né? Tem uma narrativa sobre o surgimento, né? do nosso mundo. E aí nós chamamos de mitos cosmogônicos, né? Nós temos a etnia Dersana com uma história, a etnia Sateremaué, a mitologia nórdica também traz aí, né, a concepção desse surgimento do mundo, dessa criação do mundo, e aí nós chamamos esses mitos de mitos cosmogônicos. Os mitos etiológicos estão ligados à criação de algo, como, por exemplo, a Vitória Régia, né? Ah, professor, mas isso não é lenda? Nós vamos ver na nossa aula que não. Foi a criação de algo. Assim como o Guaraná, né? A planta do Guaraná ali é um mito, porque ele teve uma origem, ele teve uma criação, certo? E aí vem também da narrativa da oralidade indígena. E por último, os escatológicos, que é também de como que o mundo acabou em um determinado período, né? Aí a gente tem também os povos contando essas narrativas aí através da mitologia, tá? Então, os mitos cosmogônicos, eles vão narrar esse surgimento, né, do universo e também qualquer outra coisa que se origina aí da criação do universo, tá? Esses mitos cosmogônicos, eles que vão aí sustentar, né, os demais mitos, esses outros mitos etiológicos e os escatológicos. Já os mitos de origem, aí o que a gente chama de mitos escatológicos, eles tratam de um mundo que foi modificado, tá? E como que surgem aí determinadas coisas, como eu acabei de falar para vocês, da Vitória Régia e do Guaraná. Assim, os mitos de origem, né, que são esses aí, os etiológicos, eles podem ser atualizações ou complementos aí dos mitos cosmogônicos, né? Um, então, está ligado ao outro. Nós vamos trabalhar também, gente, com os mitos escatológicos, né, que são os mitos de fim de mundo. Então, neles, o mundo é destruído e normalmente vai renascer aí pela água ou pelo fogo. Vocês já devem ter ouvido alguma história parecida com essa, tá? Nós vamos falar também de seres sobrenaturais e fantásticos, né? Narrativas encantadas, de homem que vira boto, de sereia ali que seduz os homens, né? E carrega para o fundo do rio, da tribo de mulheres que guerreavam contra os colonizadores, né? Da criatura com os pés virados para trás, que afugenta ali os caçadores. Todos esses elementos eles vão compor o ilusório amazônico. E com isso também nós vamos ter essa relação, né, com os mitos. E essas situações elas estão ligadas às nossas lendas, né, aos mitos, e faz parte do imaginário caboclo e indígena. E aí, consequentemente, né, vão ser
a base para muitas criações que nós temos aí dentro da literatura. Inclusive, uma delas, que nós já trabalhamos em aulas anteriores, é a criação de toadas, né, lá do nosso Festival de Parintins, assim como em outros festivais fora parte da nossa Amazônia, né? Quer dizer, dentro da nossa Amazônia também vão surgir aí os mitos como narrativas dessas músicas, né? Das toadas, das cirandadas, nas cirandas lá em Manacapuru e em outros festivais que nós temos na nossa região amazônica, né? Elas vão aparecer, os mitos eles vão aparecer como enredo, como narrativa dessas toadas, tá? E aí nós vamos analisar, agora eu quero trazer para vocês um mito, né? Um mito de criação, um mito cosmogônico de criação do mundo, segundo a etnia Sateré-Maué, tá? E aí como que esse mito ele foi parar dentro de uma toada também, e como é importante nós conhecermos conhecermos a história, as narrativas indígenas, para quando a gente se deparar aí com uma música que falha, a gente não ficar tão perdido e ver o quanto de conhecimento, de informação nós podemos obter através dessas canções, tá bom? Vamos à primeira. Muito bem, a primeira então tem um nome aí um pouco estranho, né, pra gente, mas nós vamos falar de Serrapore. O que é Serrapore, professor? Essa toada ela vai tratar de um mito cosmogônico. O que é um mito cosmogônico? Um mito de criação do mundo, né? Segundo a etnia Maué. Para o autor indígena que relata aí o surgimento desse mito, né, o Iguaré Iamã, de 2007, autor da obra Serrapore, o livro sagrado do povo Sateré-Maué, é o nome da obra que foi utilizada. O título da toada significa, na língua Sateré-Maué, coleção de mitos. Então, Serrapore significa coleção de mitos, tá? Que é aí o nome do livro que ele vai relatar, então, vários mitos dentro dessa obra, e uma delas é o de criação do mundo. Pode continuar. Ó, que são histórias, mitos e lendas gravados no Purantim, remo sagrado e símbolo maior da identidade cultural do povo Sateré-Maué, que tem a forma de bastão ornamentado com grafismos, né, que simbolizam o Serrapore. Tá bom? Então aí é pra gente introduzir o que seria essa toada, né? A letra dessa música, a narrativa que traz essa música. Vamos começar então com a primeira estrofe, olha só. Ela diz assim: ó força, no cosmo, a origem do universo, os planetas se chocam na gênese astral. Do escuro infinito, caos profundo. Monã ordena, nasce o mundo. Na fumaça, o paricá, a criação sobrenatural. Pode passar. Luz, raio primitivo que ilumina a vida, energia que emana do Criador. E se fez o sol, a lua, o atapi, tupana e jurupari. O Nhamangará, serpente emplumada Maué. Olhos de fogo na escuridão, Sucuyuera da Anunciação, genitora da vida, animais e minerais. Gigantesca fera voa sobre os céus, ó dragão alado que originou o mundo em explosão. Criou Nossoquém, o rio e a floresta, o arco e a flecha. Das suas entranhas teus filhos levantam, cantam e dançam, Serrapore, Maué. Voa, voa, o Nhamangará, mãe terra, voa, voa, o Nhamangará, mãe terra. Muito bem. Então temos aí, nós estamos falando, volta para a minha primeira estrofe, ok? Nós estamos falando então aí do surgimento do mundo, segundo a etnia Sateré-Maué, e está falando de um monstro, né? Um monstro não, gente, vamos lá. Um ser, vamos lá, um ser alado com asas, né? Que faz então surgir aí o mundo. A primeira estrofe, né? Nós temos então algo que remete às narrativas dos mitos cosmogônicos, como diz a palavra cosmo, né? Cosmo, origem do universo, planetas,
Gênese, nasce mundo, criação, sobrenatural. Todas essas palavras, então, elas nos remetem ao mito cosmogônico, o mito de criação do mundo. Esses elementos, eles são marcantes e difundidos bastante nas toadas aí do Festival de Parintins com as temáticas mitológicas, certo? Muito bem, nós temos, ainda falando, né, dessa questão da primeira estrofe e das demais, Mircea Eliade, que é um grande pesquisador aí da área da mitologia, ele vai nos ajudar a entender isso, né? E ele fala que, como características, os mitos, eles constituem uma história dos atos de entes sobrenaturais, que é isso que nós acabamos de ver aqui. Eu falei esse ser, né? Primeiro eu falei o monstro, depois eu me corrigi, mas esse ser que surge ali, esse ser alado de asas, ele vai ser um ente sobrenatural. E aí, nessa toada que nós estamos vendo, nós temos esse ente também que é Monã, que é um ser supremo, pois no início não existia nada, né? Apenas o escuro infinito e o caos profundo, como apareceu na toada, né? Ele diz que Monã ordena e nasce o mundo. O estado primordial, primitivo do mundo é o caos. Então, né, nós tínhamos ali o caos e aí era o estado, né, que se originava. Esse caos, né, segundo os poetas, é uma matéria existente desde toda a eternidade sob uma forma vaga, infindável, indescritível, na qual se confundiam os princípios de todos os seres particulares. O caos era, então, aí, ao mesmo tempo, uma divindade, por assim dizer, rudimentar, capaz, porém, de fecundidade, né? Então, o caos, ele tinha esse poder da criação também. Nós entendemos, então, que Monã, na etnia Maué, é o criador do universo, né? É uma espécie de Deus para as religiões cristãs. A figura do demiurgo, que é esse ser aí, sempre aparecerá nas letras das toadas que nós temos em relação à cosmogonia, né? O autor dessa toada do livro, né, lá do Serrapore, ele vai definir Monã ainda com forças cósmicas, né, que criam aí duas classes de deuses, Tupana, que é o deus do bem, e Iurupari, ou Jurupari, como nós, né, costumamos ouvir, que é o deus do mal, tá? Então, o primeiro verso que nós vimos lá na toada, né, que vocês estão vendo na toada, ele mostra o chamamento para tal força que seria Monã, né? Quando ele diz assim, ó força, no cosmo, a origem do universo, os planetas se chocam na gênese astral. Do escuro infinito caos profundo, Monã ordena, nasce o mundo, né? Então a gente tem esse chamamento aí. Nessa primeira estrofe também nós temos a presença da fumaça, né, que é expelida do paricá. O que é o paricá? Uma espécie de erva alucinógena usada em práticas de rituais indígenas, tá? É por meio dessa fumaça aí do paricá que surge o universo, ou seja, o ato de expelir, né, aí na mitologia, é sempre visto como algo criativo. E aí, por meio dessa ação, sempre se cria, né? Quando a gente expele algo, surgiu, então, aí o mundo. A segunda estrofe, ela vai tratar da criação dos demais entes, né? Que vão compor aí a mitologia cosmogônica Maué. O autor ele vai dizer também aí, né? Da criação dessas classes dos deuses. Como eu já falei para vocês, Tupana, que é o deus do bem, e Urupari, que é o deus do mal, eles vão surgir como seres estelares que vivem espalhados então no Atapi, que é o universo, e que são corpos luminosos que só aparecem na escuridão da noite. Então, Tupana criou Ata, né, que é o sol, e Urupari criou o Ati, que é a lua, certo? E aí ambos não estavam satisfeitos, queriam que os dois astros se vissem, conversassem, mas isso não era possível, pois o sol só aparecia de dia e a lua só à noite. Por isso nunca se viam. Então fizeram surgir o quê? O infinito, né? Do infinito ali surgiu a negra serpente, que é Moi-Uató Magcaru Sessé, né? Que é a grande serpente, para servir de mediadora desses dois, que é quem? Mãe Terra, né? Eles dão a etnia Satere Maué, então dá esse nome aí, a Mãe Terra. Assim, nos é apresentado então o demiurgo, que é o criador. Segundo os maués, a criadora de tudo,
o que há no planeta é a serpente Moi-Uató Magcaru Sessé, cujo nome significa sucuriju emplumada, né? Lembra lá da letra aí, ó? É serpente emplumada Maué. A segunda estrofe, ela vai trazer então essas características da grande cobra de asas com olhos de fogo. Nesta narrativa, a cobra aparece como um zoema, né, que faz parte aí então dos animais que vão aparecer nos mitos, pois cria algo em benefício do povo. Essa mesma serpente, ao fazer companhia aí aos dois astros, iniciou um relacionamento com ambos. De dia deitava-se com o sol e à noite com a lua. Não demorou para que a serpente aparecesse grávida, mas sem saber quem era o pai. O tempo passou até que a grande serpente pariu dois gêmeos, né? Iuató, o planeta das águas, sem terra, habitado por criaturas fantásticas, e Iucaapó, Iucaapó, o planeta terra sem água, habitado por seres minerais. Um dia Tupã, então, né, resolveu unir, que era lá a deusa do bem, resolveu unir os dois planetas. O planeta Terra começou a beber o planeta Água até vazar em fontes cristalinas, cachoeiras, igarapés, lagos e rios. As águas unidas aos seres minerais mudaram de cor, gerando mares. A Terra tornou-se macia e fértil, parindo florestas, campos e cerrados. Tudo isso aí, então, é a descrição, né, da criação do mundo. Dessa união mágica surgiram novos seres com formas de vidas diferentes. Logo, os deuses incumbiram o Sol e a Lua de iluminar o planeta nascido da união dos dois. Na terceira estrofe, nós temos aí a narração da criação, né, das grandes serpentes, principalmente Nossoquém, que é, segundo Satere-Maué, o seu lugar de origem, como sendo o lugar da morada de seus heróis míticos, certo? Eles localizam-se então aí à margem esquerda do Tapajós, numa região de floresta densa e pedregosa. Percebemos também a existência da temática etiológica, né, que é lá da criação de algo, quando na toada trata da criação dos rios e da floresta. A estrofe traz então a confirmação de que um Unhamangará é a mãe terra. Contrapondo então a narrativa do mito, apresentado pelo povo Satere-Maué por meio da obra do nosso autor aí que nós vimos, né? E a letra da toada, percebemos então que as características dos mitos cosmogônicos estão sim presentes na letra aí dessa toada, né? Nessa composição. E aí nós podemos interpretar essa toada como um mito cosmogônico, né? De criação do mundo segundo a nossa etnia Satere-Maué. E aí ele traz, né, como caráter explicativo, utilizando aí os personagens que nós vimos, né? Monã e o Moi-Uató Magcaru Sessé, né, que é a Mãe Terra. Nós temos também, a partir dessa história dos mitos, né, dessas narrativas dos mitos, nós temos também outro mito. Nós vimos um mito cosmogônico e nós vamos ver agora um mito etiológico. Isso mesmo, até antecipei para vocês, né, que nós veríamos. Então, nós iríamos falar da Vitória Régia, né, que é a toada Nayá. Muito bem, e o que seria então aí, o que significa, né, esse termo Nayá? Toada Nayá também, que é uma narrativa, né, mitológica, foi apresentada pelo Boi-Bumbá Garantido em 1999. Ela é composta por Inaldo Medeiros e Liduína Mendes. Inicialmente, a letra da toada descreve a origem da Vitória Régia, que é uma planta aquática, símbolo da Amazônia, que todos nós conhecemos, certo? Nós vamos tratar, então, a narrativa deste enredo como um mito etiológico, uma vez que relata o surgimento de uma planta. Aí o autor, né, em 2013, Costa, nos diz que, na região amazônica, é muito comum existirem várias versões de um mesmo mito, como é o caso da Vitória Régia. O próprio nome da planta encontra variantes. Em algumas localidades, ela é chamada de Jaçanã. Em outras de Iauapé, Iaçanã, e até o mesmo Ninféia, certo? Nós temos então aí várias formas, né, de chamar dentro da própria Amazônia essa planta. Então a narrativa conta, né, esse mito, ele conta que era uma tribo indígena da Amazônia, há muitos anos, vivia uma bela índia chamada Nayá.
Ela acreditava que a lua escolhia as moças mais bonitas e as transformava em estrelas que brilhariam para sempre no firmamento. Pode passar. A Índia Nayar também desejava ser escolhida pela lua para ser transformada em uma estrela. Todas as noites ela saía de sua oca a fim de ser vista pela lua, mas para sua tristeza a lua não a chamava para junto de si. Nayar já não dormia mais, passava as noites andando na beira do lago, tentando despertar a atenção da lua. Em uma noite, a Índia viu nas águas límpidas de um lago a figura da lua. A pobre moça, imaginando que a lua havia chegado para buscá-la, se atirou nas águas profundas do lago e morreu afogada. A lua, comovida diante do sacrifício da bela jovem, resolveu transformá-la em uma estrela, mas em uma estrela diferente daquelas que brilham no céu. Transformou-a em uma delicada flor, a Vitória Régia. Curiosamente, as flores dessa planta só abrem durante a noite. É uma flor de perfume ativo e suas pétalas, ao desabrocharem, são brancas, mas vão se transformando em rosadas quando recebem os primeiros raios do sol. No encontro do Sol e Lua, e já temos a toada, a parte que vai contar então a narrativa dessa história, desse mito etiológico que nós acabamos de ver. No encontro do Sol e Lua, as águas tornam-se nuas, iluminando Nayar. Quando a lua prevalece, ela murmura uma prece, dirigida ao guerreiro que a lua fez refletir. Encanto de amor primeiro, que aparece nas águas e alcança o coração, estrela do céu e dos sonhos, entrega a vida sem medo para viver essa emoção. Nayar, paixão de mulher, coração de menina, Arati Ualpé, estrela das águas, serás sua sina. Então veja aí que pela letra, a gente consegue perceber, a relação do sol e da lua, como que ela se joga na água ali, para viver esse amor. Por isso que diz, a paixão da mulher, coração de menina, ela será para sempre, a sina dela será então ser uma estrela das águas e não uma estrela do céu, que tanto ela era apaixonada pela lua, certo? Então, essa toada ela vai se iniciar aí descrevendo o encontro, dos dois astros, que é o sol e a lua, e poetiza aí a admiração da Índia Nayar, da indígena Nayar, pela lua. A segunda e a terceira estrofes, elas relatam então o desejo apaixonado que Nayar tinha em se tornar uma estrela, ao lado da lua. E aí os compositores eles tratam, que é a lua como guerreiro. Assim, a lua, ao se refletir no rio, encoraja Nayar a pular nas águas para viver o romance e entregar a sua vida. A última estrofe, que é essa que vocês estão vendo aí, nós podemos chamar também de refrão, vai narrar a origem da Vitória Régia. Mas ao se jogar nas águas, Nayar sensibiliza a lua, que compadecida a transformou em uma planta aquática, cuja flor só abre em noites de lua, reforçando o amor entre Nayar e o guerreiro, que é a lua. Nayar se torna uma estrela das águas e não do céu. Então, interessante aí. Após a descrição e conceituação daí do que nós vimos, da narrativa, do mito etiológico, e nós vimos a letra da toada também, nós vamos ter esse enredo indígena, e nós reiteramos então que essa narrativa da Vitória Régia é sim um mito etiológico, porque é um mito de criação, foi algo que surgiu, algo que se criou, porque trata então da origem da planta aquática que nós costumamos ver aqui na nossa Amazônia, a planta então da Vitória Régia. Certo, gente? Então, nós vimos essas duas toadas como narrativas mitológicas, uma voltada para a criação do mundo, então, segundo a etnia Sateremaué, um pouquinho mais complicado, porque a gente tem uns termos ali um pouco mais elaborados para falar dessa criação do mundo. E nós vimos também um mito etiológico, um mito de criação, um mito do surgimento de algo que foi então a planta aquática, a Vitória Régia, como nós conhecemos aqui nossa região. É etiológico porque teve a criação, o surgimento de algo. Por isso nós chamamos então de mito etiológico.
Perfeito? E aí nós temos ainda os mitos escatológicos, mas que nós citamos, não trouxemos exemplos, mas pelo menos os dois vocês já conheceram agora. Então já sabem, quando ouvirem falar de mito, esqueçam essa ideia de que mito é mentira, tá bom? Nós estamos falando então de narrações, né, de fala, da oralidade também, de narrativas que surgem da oralidade do povo, né, seja indígena, seja africano, enfim, de vários povos espalhados pelo mundo todo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre mitos, que é uma das minhas paixões também. Foi um prazer ministrar essa aula para vocês. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.